Então vamos recapitular rapidamente o que vocês viram lá no vídeo. Então lá a gente define a integral de linha de um campo escalar, né? No campo escalar e a integral de linha para um campo vetorial. Então até assim, a ideia que eu utilizei para definir o campo escalar foi a ideia de calcular a massa de um certo arame. Então se você tem um arame dobrado num certo formato, por exemplo, numa curva C, e esse cara tem uma certa densidade F, né? F de x, y, z, né? Densidade linear. Então como é que a gente calcula a massa? Aí lá eu mostrei para vocês que uma integral como essa daqui, ao longo do comprimento de arco, vai fornecer a massa desse objeto. Então, uma integral como essa, integral de um campo escalar ao longo do comprimento de arco de uma curva, é chamada de integral de linha de um campo escalar. Então, essa definição operacional, né, aqui é a definição, mas operacionalmente, como é que a gente faz para calcular essa coisa? Primeira coisa, a gente tem que parametrizar essa curva, porque veja que tem parâmetros demais, né? X, Y, Z, S, e é só uma integral. Como é que eu vou integrar essa coisa com tanto parâmetro, né? Então, a primeira coisa é você parametrizar a curva. Se você tem a curva, né, que sai de um ponto inicial ao ponto terminal, você parametriza essa curva C, né? Quando parametriza, automaticamente você já ganha o que a gente chama dos limites de integração, né, da integral. E aí esse cara vai ser escrito da seguinte maneira, né? Escrevendo tudo em termos de parametrização, esse x vai depender agora de t, o y de t, o z de t. Para escrever isso de uma forma mais compacta, eu escrevo assim, f de r de t, tá certo? Isso aqui já disse que o vetor posição, que é o x, y, z, depende dessa variável t, que às vezes é o tempo. Então, com o t variando de a até b, o elemento de comprimento de arco, a gente já viu que se escreve assim, norma da derivada da minha parametrização, né? Isso aqui é o vetor tangente, é o tamanho do vetor tangente dt. Então, calculando essa integral, a gente tem o que a gente chama de integral de linha, né? Aqui é a forma paramétrica dela. Para um campo vetorial, né, a ideia que a gente utilizou para definir a integral de linha de um campo vetorial foi a ideia do cálculo do trabalho, né? Então, novamente, você tem uma curva e aí você quer calcular o trabalho para trazer um objeto desde esse ponto inicial P até o ponto inicial Q ao longo dessa curva C, tá? E aí a gente tem um campo vetorial F no espaço, por exemplo, um campo que sobre essa curva tem, digamos, mais ou menos esse jeitão aqui. Então, se a gente pensar que o meu objeto está aqui e ele vai ter que ser deslocado, vai ter que ser levado desse ponto inicial até o ponto final ao longo dessa curva, perceba que o único carinha que faz com que esse objeto se desloque é a componente tangencial desse cara, porque eu posso decompor esse vetorzinho amarelo numa componente tangencial, ou seja, ao longo do movimento, e uma componente normal. Essa componente normal aqui, ela não vai realizar trabalho, não é ela que vai deslocar o objeto até chegar no ponto final. Então, como é que a gente definiu a integral de linha do campo vetorial, ou o trabalho realizado, né? Então, lá no contexto que a gente chamou de trabalho, era a integral de linha da componente tangencial, é o F escalar T, que é o vetor tangente unitário, certo? ds. Então, é essa componente da força que realiza trabalho, né? Que faz com que seu objeto se desloque ao longo da curva, né? Ao longo da sua curva C. Professor, então quer dizer que toda a integral de linha é trabalho do campo vetorial? Não. Ali foi apenas um exemplo, tá? Então, como é que a gente pode escrever isso aqui em termos de parametrização? Então, novamente, se você parametriza esse seu caminho C desde o ponto A até desde um ponto P até um ponto Q, onde esse cara aqui é o R de A e esse aqui é o R de B, então a gente escreve esse cara da seguinte maneira, F, né? E vou escrever assim de forma compacta também, para dizer que tanto a x quanto o y quanto o z aqui estão escritos em termos desse parâmetro t. E aí, o TDS, né? Como é que eu calculo o vetor tangente unitário, uma curva? Então, por definição, o vetor tangente é a derivada do vetor posição, né? Dividido pela sua norma, né? Dividido pela norma derivada. Então, eu colocaria aqui, né? Esse carinha. Porém, eu sei que o ds, que é o elemento comprimento de arco, é a norma da derivada escalar dt. Então, quando eu colocar esses dois carinhas aqui, ó, aqui, perceba que esse cara vai cancelar com esse e eu vou ficar apenas com a norma de r' de t, apenas com o vetor tangente, mas aqui não necessariamente unitário. Tranquilo? Com o t variando na faixa de valores onde a parametrização está definida. Então, essa aqui é a definição operacional, né? Ou seja, aqui você tem a expressão parametrizada para o cálculo da integral de linha do seu campo vetorial. Então, ela pode aparecer assim para você, parametrizada, pode aparecer assim, que é a definição, mas ela pode aparecer de outras maneiras. Por exemplo, ela pode aparecer na forma que a gente chama diferencial. Então, se esse campo tem componentes P, Q e R, ela pode aparecer assim, ó, P dx mais Q dy mais R dz, como eu já mostrei lá para vocês, tá? Ao longo da curva C. Ou ainda, relembrando que aqui P, Q e R são as componentes de F, dx, dy, dz são as componentes do vetor dr, né? O vetor de deslocamento infinitesimal, então eu posso escrever isso como um produto escalar, né? F escalar dr, que deve ser, creio que seja assim que aparece com mais frequência para vocês na física.
Ok? Então, qualquer uma dessas representações são equivalentes. Tudo quer dizer a mesma coisa. Integral de linha do meu campo vetorial ao longo da curva C. Tranquilo? Então, alguns resultados que a gente mostrou lá no vídeo foi o seguinte. Um chamado teorema fundamental das integrais de linha, né? Teorema que eu fiz como exemplo. Fundamental das integrais de linha. Das integrais de linha. Bom, a gente tem o teorema fundamental do cálculo, né? Profissão de uma variável real a valor real, que diz o seguinte. Vamos relembrar aqui. Se você tem uma função f de x, a integral dessa função, vou colocar assim, f, a integral de f é igual à variação da sua primitiva. Se f é uma primitiva, ou seja, se a derivada de f é igual a f, então a integral de f é igual à variação da primitiva. É f no limite superior menos f no limite inferior. Né? Ou se você quiser, você pode escrever de forma mais compacta assim, f avaliado de BA. Mas no final das contas é a variação, né? É f de B menos f de A. Então a gente tem um teorema análogo para as integrais de linha de campo vetorial, se esse campo for conservativo. Né? Então vocês viram lá que se f for conservativo, ou seja, se o seu campo se escreve como gradiente de um certo campo escalar, então a integral de linha da f, né, ao longo de uma curva C, que liga, por exemplo, o ponto inicial P até o ponto terminal Q, isso aqui é igual à variação da sua função potencial, desde o ponto final até o ponto inicial. Ou seja, deixa eu colocar assim, sem a variação. Vou colocar só assim, é φ avaliado no ponto final menos o ponto inicial. Ou seja, φ de Q menos φ de P. Ok? Mas isso só vale se o campo for conservativo. Tá? Campos conservativos são os campos mais importantes que a gente vai trabalhar. E daqui a gente tira vários resultados só olhando para essa expressão. Por exemplo, a gente diz que a integral de linha de um campo vetorial independe do caminho de integração. Né? A gente apresentou essa ideia lá. Eu digo que a integral da f ao longo de uma curva C independe de C. Independe de C. Se eu tomar quaisquer pares de caminho que ligam o ponto, por exemplo, P ao ponto Q, essa integral é a mesma independente do caminho que eu pegue, por exemplo, C1 ou C2, não importa. Eu posso pegar C1 e C2, eu posso pegar um terceiro caminho, eu posso pegar um quarto caminho, não importa. Se a integral de linha ao longo de cada par desses caminhos for sempre o mesmo valor, a gente diz que a integral de linha independe do caminho de integração. Mas campos conservativos são campos onde a integral de linha depende do caminho de integração. Por quê? Porque essa depende do ponto final e do ponto inicial. Então não depende do caminho que liga esses caras. Mais uma coisa interessante é o seguinte, a gente definiu, se eu calcular a integral ao longo de um caminho fechado, a gente tem uma notação específica para isso, né? A gente coloca esse círculozinho assim. Então, para um campo conservativo, a integral de linha sobre qualquer caminho fechado é zero. Por quê? Porque se o caminho é fechado, o ponto final é igual ao ponto inicial. Ok? Então, todas essas caracterizações são caracterizações de campos conservativos. Campos conservativos têm propriedades muito interessantes e eu vou mostrar mais algumas delas ao longo dessa aula, tá certo? Uma outra propriedade interessante que a gente mostrou lá é o seguinte, que quando você inverte a orientação do caminho de integração, a integral de linha de um campo vetorial percebe essa orientação, percebe essa inversão. Por exemplo, se eu estou me deslocando novamente desse ponto inicial até o ponto final, de P aqui, ao longo dessa curva C, se eu chamar de menos C a curva que vem, é a mesma curva, só que no sentido contrário, então se eu calcular a integral ao longo dessa curva menos C, o resultado vai ser menos a integral ao longo da curva C. Tá? Então todos esses resultados a gente já viu no videozinho da aula lá. Ok? Bom, o que eu vou fazer hoje? O que eu vou fazer agora é mostrar mais algumas propriedades. Essas propriedades que vocês vão ver são propriedades dos campos conservativos. Tá? Depois eu vou fazer assim, uma listagem das propriedades dos campos conservativos. Aqui ele não fala nada de campo conservativo, mas vocês vão ver que tem algumas implicações que vão levar a mostrar que esses campos que satisfazem essas coisas que eu estou colocando aqui são os campos conservativos. Bom, alguns eu já comentei mais acima. Pois bem, então no exemplo 16 ele pede o seguinte, verifique que se a integral de linha do seu campo vetorial independe do caminho de integração, então a integral de linha sobre qualquer caminho fechado é zero e vice-versa. Se a integral de linha sobre todo caminho fechado é zero, então a integral de linha independe do caminho de integração. Tá? Então ele quer mostrar no final das contas que essa caracterização implica nessa caracterização. Tá? Campos que satisfazem isso também satisfazem isso e vice-versa. Tranquilo? No final das contas vocês vão ver que são os campos conservativos. Ok, então como é que a gente faz isso? Então a ideia é o seguinte, deixa eu
fazer o seguinte. Vou pegar, como de costume, dois pontos arbitrários, P e Q. Tá? E aí vamos calcular a integral de linha de P a Q. Por exemplo, eu vou pegar um caminho genérico ao longo desse caminho aqui, C1. E ao longo de outro caminho genérico aqui, C2. Tá? São caminhos arbitrários. Tá? E aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou definir uma curva fechada, que eu vou chamar, vou escrever aqui com azul, C, como sendo essa curva assim, ó, que sai de P, vai até Q e volta para P. Tá? Como? Primeiro eu vou através do caminho C1. Eu vou até colocar o vermelhinho do C1. Mas para voltar, eu vou voltar por menos C2, tá certo? C2 é nessa orientação, menos C2 é sentido contrário. Então, eu volto por união menos o caminho C2. Esse menos é só para dizer que eu estou na direção contrária à direção estabelecida inicialmente aqui. Então, veja que esse caminho agora ele é fechado. Tá? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos assumir que a integral de linha independa do caminho de integração. Tá? Então, suponha que a integral do meu campo independe do caminho de integração. Só depende dos pontos iniciais e finais, tá certo? Independe de C. Independe de C. Então, quer dizer o seguinte, se eu calcular a integral do meu campo de P até Q ao longo de C1, o resultado é o mesmo que eu calcular a integral de P até Q ao longo de C2. Tá? Independe do caminho de integração. E agora eu vou fazer o seguinte, vou calcular a integral de linha ao longo desse circuito fechado, tá? Ao longo desse caminho fechado C, que eu defini aqui como sendo a união de C1 com menos C2. Então, nota o seguinte. Então, a integral de linha ao longo desse caminho fechado, F escala dr, onde esse C é o caminho C1 juntamente com o caminho menos C2, eu posso quebrar isso aqui como sendo, a gente já viu isso, propriedade das integrais de linha, né? Eu posso calcular a integral ao longo do caminho C1 mais a integral de linha ao longo do caminho C2. Na verdade, menos C2, né? Ora, mas a gente sabe que a integral de linha ao longo do caminho menos C2 é menos a integral de linha ao longo do caminho C2. Né? Se eu inverter a orientação, a integral de linha troca de sinal. Né? Então, esse carinha vai ficar assim, ó, menos a integral, agora sim, ao longo do caminho C2. Mas como a gente está assumindo que a integral de linha depende do caminho de integração, né? Aqui é a minha hipótese, assumindo que a integral de linha depende do caminho de integração, isso quer dizer que essas duas integrais aqui embaixo são iguais. Ó. Mas se elas são iguais, isso aqui dá zero. Portanto, se a integral de linha independe do caminho de integração, a integral sobre qualquer caminho fechado C dá o quê? Zero. Tá? Que é o que a gente queria verificar. Então, a primeira direção foi verificada. Agora tem que verificar a direção contrária. Qual? Agora a gente vai assumir, então suponha que a integral de linha sobre todo caminho fechado é zero. A integral de linha sobre qualquer caminho fechado para esse meu campo vetorial seja zero. Zero para todo C fechado. Então, sobre essa condição, eu vou mostrar, bom, isso aqui é o que a gente está assumindo, tá certo? Que a integral de linha sobre todo caminho fechado é zero. E sobre essa condição, eu vou mostrar que a integral de linha depende do caminho de integração. Só depende do ponto inicial e do ponto terminal. Tá? Não depende do caminho que você escolhe para calcular a integral. Então, para isso, eu vou pegar um caminho fechado, arbitrário, por exemplo, esse caminho aqui, ó, caminho genérico. E eu vou pegar dois pontos aqui. Vou chamar esse ponto aqui de P e esse ponto aqui de Q. E aí eu vou definir, a partir desse caminho fechado, duas curvas. Tá? Primeiro vai ser essa curva C1, que é esse primeiro trecho que eu estou mostrando aqui a vocês. Vou chamar esse cara de C1. E vou chamar de C2, deixa eu colocar aqui, C1. E vou chamar de C2 esse outro trecho aqui. Ok? Pronto. De forma que essa minha curva fechada C, que estava aqui antes em verde, ela pode ser escrita como C1 união menos C2, né? Porque C2 está indo, menos C2 é a direção correta, né? Correta que eu digo em relação à curva original que eu tinha. Tá bom? E aí eu vou calcular novamente a integral ao longo desse caminho C2. Perdão, ao longo desse caminho C, que é um caminho fechado. Como, por hipótese, essa integral é zero, eu vou ter o seguinte. Zero é igual a integral sobre esse caminho fechado aí, ó. C, né? Só que eu posso quebrar esse caminho C como sendo caminho C1. Bom, posso colocar aqui, né? C é C1, união menos C2. Bom, então eu posso escrever isso aqui como sendo a integral ao longo desse caminho C1, mais a integral ao longo do caminho menos C2, né? Porque C2 é indo, menos C2 é voltando, tá bom? F escala dr. Novamente, eu posso inverter a ordem desse caminho, em vez de integrar ao longo de menos C2, integrar ao longo de C2. Mas para fazer isso, eu tenho que trocar esse sinal. Tá bom?
Então, fazendo isso, eu vou ficar com o seguinte, olha só. Integral de f escala dr ao longo do caminho C1 menos a integral de f escala dr ao longo do caminho C2. Isso é zero, pessoal, por hipótese, né? Estou assumindo que a integral sobre qualquer caminho fechado é zero. Bom, mas isso quer dizer o seguinte, que essa integral é igual a essa, né? Se você passar esse cara para o lado de lá, né? Portanto, eu vou ter o seguinte, portanto, a integral de f ao longo do caminho C1 é igual à integral da f ao longo do caminho C2. Veja que C1 e C2 são caminhos arbitrários, que eu construí a partir desse caminho C, que também é um caminho arbitrário fechado. Tá certo? Então, como essa integral de linha, como essas duas integrais de linha são iguais, né? Como a integral da f ao longo do caminho C1 é igual à integral da f ao longo do caminho C2 para quaisquer pares de caminho C1 e C2, C1 e C2 são arbitrários, tá certo? Para quaisquer pares de caminho C1 e C2, pares de caminhos C1 e C2, segue que a integral independe do caminho de integração, né? Segue que a integral da f independe de C. Independe de C, que é o que a gente queria verificar, a segunda parte. Ok? Então, moral da história. Vamos voltar aqui para o enunciado. Então, ele diz o seguinte, se a integral de linha independe do caminho de integração, a integral de linha sobre qualquer curva fechada é zero. E se a integral de linha sobre qualquer curva fechada é zero, a integral de linha independe do caminho de integração. Tá? A gente sabe que os campos conservativos são campos onde isso aqui é verdade. Né? Mas se isso é verdade, isso aqui também é verdade. Tá? Depois a gente vai criar uma lista de implicações. Né? Por exemplo, f ser conservativo implica o quê? Implica isso implica isso, e isso implica esse cara de volta. Tá? A gente vai ver uma lista de implicações ou uma lista de propriedades que caracterizam os campos conservativos. Tá? Ok, vamos ver mais um exemplo aqui nesse sentido. Então, antes eu vou precisar de uma breve definição, que é a definição quando uma região ela é conexa por caminhos. Tá? Então, eu digo que um conjunto, né, lá no R2 ou no R3 ou no Rn de forma genérica, é conexo por caminhos. Se dado quaisquer dois pontos nesse conjunto, eu consigo uma curva que liga esses dois pontos e que pertence, obviamente, que está contida dentro do conjunto. Ah, professor, isso não é sempre possível, não? Não. Olha só, nesse caso aqui, essa região R1 ela é conexa por caminhos. Por quê? Porque dados qualquer dois pontos aqui, por exemplo, esse ponto, deixa eu mudar aqui a cor, vermelho e esse outro ponto vermelhinho aqui, eu consigo uma curva inteiramente contida dentro de R1 que liga esses dois pontos. Mas isso não é sempre verdade, não? Não, por exemplo, ó, suponha que R2 é tudo isso aqui, ó, toda essa região aqui, ó, essa região, ó, mais essa região. Então, eu pego esse ponto A e esse ponto B aqui. Eu não consigo uma curva inteiramente contida dentro de R2 que liga esses dois caras. Por exemplo, essa curva, ela sai de R2 aqui, ó, né? Essa parte aqui não está em R2. Então, essa região, ela não é uma região conexa. Tá certo? Uma região ela é conexa quando ela não é dada em partes, por exemplo, né? Aqui ela foi dada em partes. Tem essa parte, mas essa parte, então, não tem como ela ser conexa. Não tem como você sair desse cara para esse cara sem deixar essa região. Tá bom? Então, eu vou precisar dessa definição para que a gente faça agora o próximo exemplo, que é o exemplo 17. Então, o exemplo 17 diz o seguinte. Olha, você tem um campo vetorial F, lá no R3, né, definido numa região que ela é aberta e simplesmente conexa. Lembra que uma região aberta é aquela região onde, por exemplo, ó, se eu pegar aqui uma circunferência e tirar a sua borda, um disco, perdão, e tirar a sua borda, eu fico com algo assim. Então, essa região é um exemplo de uma região aberta, porque dado qualquer ponto aqui, eu consigo um disco aberto, centrado nesse pontozinho aqui, inteiramente contido dentro dessa região U. Para qualquer ponto aqui dentro eu consigo isso, tá? Ah, professor, mas assim todo o conjunto é aberto, porque eu consigo pegar um disco bem pequenininho, de forma que esse disco esteja contido dentro da região. Não consegue não, pessoal. Para todo o conjunto, não. Então, por exemplo, suponha que eu tenho esse disco aqui, ó. Agora, é todo o disco, tá certo? Tanto a parte interior quanto a borda. Tenho tudo aqui. Se você pegar, obviamente, um ponto aqui interno, né? A gente chama esse ponto interior. Claro que se você pegar um disco bem pequenininho aqui, centrado nesse cara, esse disco vai estar completamente dentro dessa região. Mas se você pegar qualquer carinha na borda, não tem jeito. Por menor que seja esse seu discozinho, esse disco vai conter pontos dentro do conjunto, ó, e pontos fora do conjunto. Então esse cara não é um conjunto aberto, tá bom? Conjunto aberto é um conjunto que tem estabilidade. Como assim? Eu posso
me mover em qualquer direção que eu não saio dele. Claro, desde que eu mova pouquinho. Se eu me mexer pouquinho, eu consigo sempre me mexendo pouquinho, permanecer dentro dele. Já um conjunto fechado, não. Se eu estiver aqui na fronteira, né? Se eu andar para cá, por menor que seja esse deslocamento, eu já não estou mais dentro do conjunto, tá bom? Então os conjuntos que são, digamos assim, os conjuntos bons para definir funções para calcular as derivadas, são sempre esses conjuntos abertos, porque você pode andar sempre um pouquinho para um lado, um pouquinho para o outro e você não sai dele. Ok, então o que ele pede para a gente verificar nesse exemplo 17? Ele diz o seguinte, verifique o seguinte, se o seu campo vetorial, você tem um campo vetorial contínuo definindo a região aberta e conexa, né, conexa por caminhos. Então mostra o seguinte, que se a integral de linha depende do caminho de integração, então o campo é conservativo. Tá? A gente já sabe que se o campo é conservativo, obviamente a integral de linha só depende do ponto inicial e final, né? Teorema fundamental das integrais de linha, portanto, independe do caminho de integração. Ele quer agora que você mostre a volta disso, né? Se a integral de linha da f independe do caminho de integração, não depende de C, então isso implica que o f é conservativo. Tá? Dizer que é conservativo é dizer que existe uma função potencial, de forma que quando você calcula o gradiente desse cara é exatamente a própria função. Tá? Então é isso que eu vou precisar, por isso que eu preciso dessa definição de conexa, tá certo? E aberto também. Tá? Quer dizer que eu posso me mover aqui dentro do meu conjunto sem sair de dentro dele. Tá bom? Isso é importante. Ok, então como é que eu vou fazer isso? Bom, sobre essas hipóteses, eu vou construir uma função, que eu vou chamar de φ, mas que eu não sei ainda se ela é a função potencial, e vou mostrar que quando eu calcular o gradiente dessa função, o resultado vai ser exatamente o meu campo. Tá? Como? Vou fazer isso componente por componente. Eu vou mostrar que se eu calcular a componente x do gradiente, isso vai ser igual a componente x do campo. Se eu calcular a componente y do gradiente, isso vai ser igual a componente y do campo. Se eu calcular a componente z do gradiente, isso vai ser igual a componente z do campo. Tá certo? A gente vai fazer isso componente a componente. Então, a primeira coisa é definir quem vai ser esse candidato à função potencial. Tá? Então, o que a gente... Deixei até aqui escrito da outra turma. Então, devemos verificar que existe uma função escalar, né? Um campo escalar φ, tal que quando eu calcular o gradiente de φ, isso seja igual ao meu campo vetorial. Tá? É isso que a gente tem que fazer. Então, já eu volto para esse desenhozinho aqui. Então, como é que eu vou fazer isso? Bom, vou definir esse candidato à função potencial da seguinte maneira. Eu vou fazer o seguinte, vou definir φ como sendo a integral. Pega dois pontos lá no domínio do conjunto, por exemplo, x0, y0 e z0, esse ponto eu vou torná-lo fixo, tá certo? E um ponto genérico lá de coordenada x, y, z, esse ponto aqui é móvel, tá? E aí, define essa função φ como sendo a integral de linha do seu campo ao longo de qualquer curva que liga esses dois pontos. Ô professor, mas será que isso está bem definido? Porque, veja, de forma geral, a integral de linha depende do caminho de integração. Então, se eu calcular a integral de linha, por exemplo, digamos que esse aqui seja o ponto, vou chamar esse ponto aqui de A, tá? E esse ponto aqui de B, para ficar mais fácil para mim. Então, se eu calcular a integral de A até B por esse caminho C, C1, eu posso ter um resultado diferente se eu calcular ao longo desse caminho C2, por mais que eu tenha o mesmo ponto inicial e final. É verdade, então essa função não estaria bem definida, porque dependendo do caminho de integração, você teria uma função diferente para cada caminho. Então, isso não daria uma função bem definida. Mas aqui a gente está assumindo, pessoal, que a integral de linha independe do caminho de integração. Tá? Isso aqui é a hipótese da gente. Independe de C. Como independe de C, só depende do ponto inicial e do ponto final. Então, isso aqui está bem definido. Tá, então, qual é a minha tarefa? É mostrar que se eu derivar essa φ em relação a x, o resultado vai ser P. Se eu derivar essa φ que eu estou propondo ali em relação a y, o resultado vai ser Q. E se eu derivar φ em relação a z, o resultado vai ser R. Tá? É isso que eu tenho que fazer. Feito isso, a gente mostra que realmente se a integral de linha depende do caminho de integração, então o campo vai ser conservativo. Então, vou fazer o seguinte, vou fazer passo a passo. Vamos começar derivando em relação a x. Mas, como a integral independe do caminho de integração, bom, aqui é o meu ponto inicial, tá certo? É o que eu chamei lá de A. E aqui está o meu ponto terminal, que eu chamei de B. Então, eu posso vir daqui para cá do jeito que eu quiser, já que a integral só depende do ponto inicial e do ponto terminal. Tudo bem? Então, eu vou escolher esse caminho aqui. Ó. É um caminho composto por duas partes. C1, que é esse caminho genérico que sai do ponto x0, y0 e vai para o ponto x1, yz. O yz é o mesmo yz do terminal, tá certo? Só muda esse cara aqui, eu faço uma parada nesse ponto x1 diferente. E aí, agora eu saio desse ponto x1, x1, y e z e vou para o xz. Para o x, y, z. Então, veja, quando eu saio vou chamar esse ponto de H. Quando eu saio desse ponto H para o ponto B, o único cara que está variando é o x, tá certo? O y e o z são fixos, né? Ó, y e z sai para y e z. Então, não tem variação em y e z.
Então, só tem variação em x. Então, esse caminho aqui é um segmento de reta paralela ao eixo x. Não existe variação em y e não existe variação em z. Tá certo? Então, aqui o meu ponto B, que eu chamo de H, aqui eu vou chamar de A só por referência mesmo. Então, a integral de linha de A até B vai ser escrita como a integral de linha ao longo do caminho C1 mais a integral de linha ao longo do caminho C2, tá certo? Então, eu posso quebrar essa integral aqui em cima, essa função φ. A minha φ ela pode, então, ficar escrita, se eu escolher esse caminho, como sendo a integral lá de x0, y0, z0 até x1, yz, né? f escalar dr, mais o outro trecho, né? Que vai lá de x1, yz. Eu tenho que sair desse ponto e chegar nesse aqui, ó, x, yz. Pronto. Com essas duas integrais eu saio do ponto inicial e chego no ponto final. Ok? Então, o que é que eu vou fazer agora? Bom, eu vou derivar. Vou derivar esse carinha aqui em relação a x. Mas se eu fizer isso, eu tenho que derivar esse cara em relação a x. E eu tenho que derivar esse carinha em relação a x, tudo bem? Perceba o seguinte, ó. Aqui é x0, y0 e z0. Aqui é fixo. Não tem x variando aqui. Na verdade, não tem nem x aqui. Tem x0 que é uma constante. Aqui também não tem x, pessoal. O professor tenta aqui, não, é x1. Tá? Esses caras aqui, nenhum deles tem x. Aqui nenhum tem x. Tá? Onde é que tem x? Só aqui, ó. Porque, olha só, essa função aqui depende de x, y, z através do x, y, z que está aqui em cima. Ó, tá bom? Mas aqui não tem x. Tem y e z, tem. Mas o x é constante, é igual a x1. Então, essa primeira integral, ela não depende de x. Portanto, essa derivada aqui é zero. Não depende de x, né? Então, só tem que olhar para essa segunda. Tá bom? Outra coisa. Note o seguinte, que nesse trecho aqui, como eu falei para vocês, o y e o z são constantes, né? Quando eu saio daqui, ó, eu saio de y para y, saio de z para z, nem y nem z variou. Concorda? Então, eu posso escrever esse trecho aqui ainda assim, ó, deixa eu colocar aqui embaixo. Então, só sobrou o seguinte. Então, ficou igual. Vou deixar a mesma derivadinha azul, d dx. Essa integral, eu posso vê-la assim, ó, p dx, né? Mais q dy, mais r dz. Onde p, q e r são as componentes do campo, dx, dy, dz são as componentes desse vetor de deslocamento infinitesimal, tá? Desde x1, yz até x, yz. Mas veja, durante aquele caminho, aquele segmento de reta, não existe variação em y, então dy é zero, se não tem variação. Não existe variação em z, então dz é zero. Então, na verdade, tudo que eu tenho que fazer é computar a derivada em relação a x dessa integral aqui, ó, p de x, yz, dx, né, que foi o que sobrou aqui, tudo bem? Desde o ponto x1, yz, até o ponto x, yz. Como, assim, olha só, para que não tenha x aqui e x no limite superior, eu vou mudar essa variável aqui, tá certo? Eu vou, em vez de usar x, vou fazer x igual a t aqui, tá? Só no integrando, para não ter essa confusão de variável. Então, eu posso escrever esse carinha aqui ainda assim, ó, ficou assim, ó, derivada em relação a x da integral de p de t, x, perdão, pt, y aqui, ó, e agora dt, com o t, que está fazendo o papel do x, variando de quem a quem? Desde x1 até x, tá bom? Então, desde x1 até x. Ok, então, por enquanto, a gente ficou o seguinte, a derivada da minha função φ, né, que eu não sei se é a função potencial ainda, em relação a x, é igual à derivada dessa integral aqui. Mas agora a gente pode utilizar o teorema fundamental do cálculo, né, a parte 1 dele, que diz, se eu derivar em relação a essa variável, essa integral, então essa derivada mata a integral, né, e eu vou ficar com o integrando avaliado no limite superior. Tá certo? Se você quiser, pode até colocar t aqui, mas o x está fazendo o papel do t, não tem problema não. Então a gente vai ter o seguinte, se eu trocar, bom, vai ser a função que está aqui, p, t, y e z, avaliada aqui no lugar do t vai ficar quem? X, tá certo? Então, x aqui, ó. Que era justamente o que a gente queria mostrar desde o início. Que se eu calcular a derivada da minha função φ em relação a x, o resultado é a componente x do campo. Então, se eu fizer isso da mesma maneira para as outras, pessoal, não vou fazer para a gente não perder tempo, então, de forma análoga, vamos ter o seguinte, se eu calcular a derivada do φ em relação ao y, o resultado vai ser a componente y do campo, que é o Q. E a derivada do φ em relação ao z vai ser a componente z do campo, que é o R.
Ok? Portanto, meu campo é conservativo. Portanto, φ é a função potencial. Portanto, gradiente de φ deu P, Q e R, que é o meu campo vetorial do problema. Ok? Então, deixo como exemplo para vocês, uma atividade para vocês calcularem essas outras derivadas aqui e ver que dá a mesma coisa. Só uma dica, vocês vão sair do mesmo ponto inicial para o mesmo ponto terminal. Só que não peguem mais esse caminho que está aqui não. Porque nesse caminho, a ideia é o seguinte, aqui eu derivei em relação a x, certo? Quando eu for derivar em relação a y, eu vou pegar vou quebrar em dois trechos, como eu fiz aqui. Só que o último trecho, você vai pegar um segmento de reta onde só quem varia seja o x, perdão, seja o y. Tá? Então, você vai vir até um certo ponto aqui, ó. Você vai vir desse ponto até esse e desse para esse cara. Então, quem vai ser? Esse aqui você vai chamar do caminho C1 e esse aqui você vai chamar do seu caminho C2. Tá? Então, quem vai ser esse ponto? Bom, esse ponto aqui vai ser um x fixo, quer dizer, esse mesmo x do x terminal. O y vai ser um y qualquer. E o z vai ser o mesmo z desse z terminal aqui. Por quê? Porque daqui para cá, o x estando constante e o z estando constante, não existe variação em x e em z. Isso vai fazer com que, quando você for calcular esse produtozinho aqui, isso aqui seja zero, isso aqui seja zero, e vai sobrar apenas essa componente, que é a que você quer que apareça no final, quando você for derivar não em relação mais a x, mas em relação a y. Tá? Então, é só fazer o mesmo processo que eu fiz, só que pegando esse caminho que eu estou mostrando aqui agora. E se você quiser fazer em relação a z, vai fazer a mesma coisa, só que você vem, por exemplo, desse caminho até esse carinha aqui. Aqui onde você está, por exemplo, o x é o mesmo x que esse, o y é o mesmo y, mas o z é um certo z1. Tá? E aí você faz a mesma coisa ao longo desse segmento. Então, para derivar em relação a z, você usa esse caminho verde. Para derivar em relação a y, você usa esse caminho lilás. Tá? Fazendo isso, você vai chegar exatamente nesse resultado, nesse, portanto, esse aqui. Tá bom? Então, deixa eu colocar aqui uma lista de propriedades que a gente tem para os campos conservativos. Então, até agora, a gente tem o seguinte, ó, f é conservativo, quer dizer o quê? 1. Quer dizer que f se escreve como gradiente de um campo escalar chamado função potencial. 2. Quer dizer que a integral da f independe de C. Independe do caminho de integração. 3. Quer dizer que a integral sobre todo o caminho fechado é 0 para todo C fechado. Ok? Então, qualquer uma dessas coisas quer dizer que o campo é conservativo. A gente já viu que essa coisa implica essa, que essa implica essa, que essa implica essa e que essa implica essa. Então, todas se implicam simultaneamente. E essa aqui implica essa também, né? Porque se o campo é conservativo, a integral de linha só depende do ponto inicial e ponto final, mas se o caminho é fechado, o ponto inicial é igual ao ponto final, então isso aqui é zero. Então, tudo isso quer dizer a mesma coisa, o campo é conservativo. Então, para verificar se um campo é conservativo, ou você checa isso, ou você checa isso, ou você checa isso. Tá, mas, olha só, checar cada uma dessas que eu acabei de mostrar envolve uma integral. Né? Aqui envolve integral, obviamente, aqui também. Né? E aqui também, porque para você encontrar essa função φ, você tem que calcular o integral. Né, como a gente viu agora. Então, será que não tem uma outra forma de você verificar se o campo é conservativo sem usar a integração? Existe, pessoal, que é o que eu vou adicionar nessa é o quarto tópico aqui. A gente já viu o seguinte, quando um campo no R2 é conservativo, a derivada da componente a derivada do componente Q, vamos fazer assim, ó, F tem componentes P e Q, vai ficar mais fácil para fazer referência. Então, a derivada da componente Q em relação a x tem que ser igual à derivada da componente P em relação a y. Então, se o campo é conservativo, isso é verdade. Agora, será que se isso é verdade, o campo é conservativo? Não necessariamente. Então, a gente vai precisar de uma condição adicional para que esse cara possa entrar nessa lista. E qual condição é essa? É que o domínio do seu campo vetorial seja aberto e uma coisa que a gente vai definir agora que é simplesmente conexo. Então, se o domínio do seu campo for aberto e simplesmente conexo, e se essas derivadas são iguais no domínio, então o campo é conservativo. E para um campo no R3, professor? Bom, a diferença é que você tem mais derivadas para enxergar, né? Você tem essas aí para verificar. Tem essa daqui também, ó, dp dz igual a dr dx e dq dz igual a dr dy. Você teria mais dois par de derivadas para checar. A ideia é a mesma.
domínio a região aberta e simplesmente conexa o que quer que isso venha a ser, vou explicar agora, e vale essas três igualdades, então o campo é conservativo. Tá? E isso aqui tem uma caracterização, digamos assim, quase que completa dos campos conservativos. Ainda teria mais uma outra, quer dizer que é a forma diferencial social do campo exata, mas a gente não vai trabalhar com essa expressão aqui não. Tá bom? Então, eu vou definir agora quando é que uma região é aberta e simplesmente conexa para poder enunciar esse teorema aqui e a gente ter essa caracterização completa dos campos conservativos, tá? Ok. Então, olha só. A gente vai dizer que uma região lá no R2 ou no R3, no Rn de forma geral, que é um conjunto já de saída conexo por caminhos. Esse cara vai ser simplesmente conexo se toda a curva fechada nesse conjunto puder ser contraída a um ponto do conjunto sem sair do conjunto. Como assim, professor? Exemplos, vamos ver aqui graficamente. Então, eu digo que essa região é simplesmente conexa porque acontece, primeiro, ela é conexa por caminhos. Né? Se eu pegar dois pontos, eu consigo ligar esses dois pontos, né, sem sair do conjunto. Segundo, dado qualquer curva fechada aqui, ó, qualquer curva, eu posso contraí-la, eu posso ir diminuindo ela, até chegar num ponto que pertence a esse conjunto. Ó, professor, mas não consigo fazer isso com esse de baixo, não? Não, porque se você pegar um caminho que envolve aqui esse buraco, por mais que se você for contraindo, cara, for diminuindo, uma hora você vai chegar no ponto que está nessa região, nesse buraco, e esse ponto não pertence ao conjunto. Não é verdade? Esse conjunto, ele é conexo por caminhos, né? Se você pegar esse ponto e esse, você consegue ligar eles dois. Mas ele não satisfaz essa propriedade de que todo caminho fechado, quando contraído, dá um ponto do conjunto. Isso não é verdade aqui. Tá? A mesma coisa aqui. Então, esse cara também não é uma região simplesmente conexa, porque ela não é conexa por caminho. Se você der esses dois pontos, você não consegue sair daqui para cá, né? Sem sair do conjunto. Tudo bem? Então, no plano, uma caracterização bem simples para regiões simplesmente conexas no plano, que eu estou no R2, tá? É ele não ter buracos, ou ele não ser dado em partes. Tá? Se isso não acontecer, ele vai ser uma região simplesmente conexa. Já no espaço, pessoal, é um pouco mais sutil. Porque veja, por exemplo, nessa esferinha aqui e essa esferinha aqui, todos os dois são simplesmente conexos. Mas, professor, não tem um buraco aqui? Mas veja, se você pegar uma curva aqui, eu posso contrair essa curva a um ponto sem entrar nesse buraco. Como? Veja, aqui nessa esferinha, eu posso subindo, ó, eu posso ir contraindo essa curva, subindo ela para cá, ó, levando ela para cima. Por quê? Porque eu posso sair tanto para cima quanto para baixo, livrando esse buraco que está aqui no meio. E aí eu posso contrair a um ponto, né? Ou eu poderia fazer assim, ó, tá aqui ela, poderia ir levantando a curva assim, ó, inclinando ela, e aí eu vou contraindo até um ponto do conjunto. Eu consigo levantar essa curva sem sair do conjunto, coisa que eu não consigo aqui, porque se eu for para cima, eu saio do plano, né? Então não tenho como contrair esse cara a um, por exemplo, essa curva, eu não tenho como sair daqui, não tenho como ir para cima e depois voltar, tá certo? Ah, então quer dizer que no espaço, se tiver buracos ainda, mesmo assim ela é simplesmente conexa, depende de como esse buraco aparece, pessoal. Por exemplo, a mesma esferinha agora, só que esse buraco atravessa toda a esfera. Agora a gente tem um problema, porque se eu colocar, por exemplo, essa curva aqui, essa argola, como aqui tem um buraco que atravessa toda a esfera, eu não consigo tirar essa argola de dentro dessa região. Mas eu posso fazer o seguinte, vai levando ela para cima, assim, mas se eu levar mais para cima, eu saio da esfera. Entendeu? Eu não tenho como contrair esse cara a um ponto que é do conjunto. Ó. Não tenho como. Tá? Por mais que eu queira levantar ele, não tem. Uma hora para sair, para vir para o lado de fora, ou para vir para esse lado, eu tenho que sair do conjunto. E aí quando eu saio, eu perco a definição. Tá? A mesma coisa com esse cilindro. Ó. Se você colocar uma argola aqui, ó, por mais que você mova a argola para cima ou para baixo, você não tem como passar a argola daqui, desse canto, para esse canto de cá, contraindo ela. Não tem, porque para sair com essa argola para cá, eu teria que sair do conjunto, eu teria que vir aqui para cima e depois voltar para cá. Mas isso não é permitido, eu não posso deixar o conjunto, não posso sair do conjunto. Por definição, toda curva fechada tem que poder ser contraída a um ponto do conjunto sem sair do conjunto. Tá vendo? Aqui, ó, sem sair do conjunto. Tá? Então, quando você tem um campo vetorial definido numa região como essa, ou como essa simplesmente conexa, quando essas igualdades das derivadas também se verificam, então o campo é conservativo. Claro, se for no R3, então você precisa checar esses três pares de equações. Tá bom? De forma geral, aqui eu coloco até uma observação. Se você tem um campo no R3, e se essas
definida em todo R3, tá certo? Definido em todo R3. Todo R3, pessoal, todo R3, com certeza é uma região aberta e simplesmente conexa. Porque eu posso pegar qualquer curva no R3 e contrair um ponto, porque esse ponto mora no R3. Da mesma forma que todo plano R2 também é uma região aberta e simplesmente conexa. Então, se o seu campo está definido em todo R2 ou todo R3, e se valem essas derivadas ou valem essas derivadas, então ele vai ser simplesmente conexo. Tá ok? Então, para você aplicar essa propriedade, você tem que primeiro verificar quem é o domínio do campo. Tá? Não aplica e já diz que ele é conservativo sem saber se o domínio é aberto e simplesmente conexo. Exemplo. Então, o exemplo 18 ele diz o seguinte: verifique se o campo a seguir é conservativo e, se for, calcule sua função potencial. Então, ele deu esse campo aqui, ó. Ele quer saber se esse campo é conservativo. Existem várias formas de verificar. Eu já dei uma lista agora aqui, ó. Qualquer uma dessas 4 coisas aqui quer dizer campo conservativo. Ou você acha a função potencial dele, mas aí você tem que integrar. Ou você calcula a integral de linha sobre todo o caminho possível e mostra que independe dos caminhos. Quantos caminhos existem que liga 2 pontos? Infinitos, pessoal. Isso não cabe numa vida, né? Ou você mostra que a integral de linha sobre todo o caminho fechado é zero. Também, de forma geral, isso é imprático. Agora, isso aqui é mais fácil, né? Porque você só vai calcular derivadas. E aí verificar igualdade de derivadas é fácil, claro. Desde que o domínio seja uma região aberta e simplesmente conexa. Ok? Então, vamos lá. Vamos ver aqui. Vamos resolver lá o exemplo. Deixa eu ver se aparece aqui para mim que deu uma travada. Então, vamos lá. Exemplo 18. Então, primeira coisa. Quem é o domínio desse campo? Faça a seguinte pergunta. Tem algum valor de x, y, z que eu não possa colocar aqui? Não. Aqui? Não. Aqui? Não. Então, esse campo está definido para... Foi demais. Então, esse campo está definido para todo R3, tá certo? Então, observe que o domínio de F é todo R3. Que é uma região aberta. Qualquer bola no R3 centrado no ponto, só contém pontos do R3, né? É aberta e vou colocar assim, SC para simplificar para mim, simplesmente conexo. Então, o que é que eu vou verificar agora? Bom, tá aqui as componentes x, y e z do campo. Então, eu vou calcular aqueles pares de derivadas e verificar se eles são iguais aos pares. Tá? Se forem, como a região onde o campo está definido é aberta e simplesmente conexa, então ele vai ser conservativo. Ok? Mas primeiro a gente tem que checar agora as derivadas. Então, eu vou calcular primeiro a derivada de P em relação a y. Então, se eu derivar y² em relação a y, eu vou ter o quê? 2y. Será que isso é igual à derivada de q em relação a x, que é o que a gente tem que checar? Bom, mas se você derivar essa coisa em relação a x, não tem x nesse membro, só tem x nesse outro. Derivada de 2xy em relação a x, 2y. Oba, verificado. Então, o campo é conservativo. Não, professor, ainda tem mais derivadas para checar. Verdade. Então, a gente vai agora verificar se a derivada da componente, se a derivada do p em relação a z, se isso é igual à derivada do r em relação a x. Então, deriva esse cara em relação a z. Tem z aí? Não, não tem. Será que isso aqui é a mesma coisa que eu derivar o r em relação a x? Será? Tem x aqui? Não. Derivada desse cara em relação a x? Zero. Opa, verificado também. Agora, a gente tem que fazer o último checklist, que é verificar se a derivada do q em relação a z, vamos derivar q em relação a z, q está aqui. Tem z aqui? Não. Tem z aqui? Tem. Qual a derivada elevada a 3z? 3 vezes z elevado a 3z. Será que isso aqui é a mesma coisa que a derivada do r em relação ao y? Não sei. Vamos ver? Então, o r está aqui. Se você derivar isso em relação ao y, morre o y. Ficou 3 vezes elevado a 3z. Foi exatamente o que tem aqui. Ah, então esse campo é conservativo, professor. Porque o domínio dele é uma região aberta simplesmente conexa e são verificadas todas essas derivadas no R3, que é o domínio do cara, onde ele está definido. Logo, o campo é conservativo. Tá? Agora sim a gente pode afirmar sem problema. Logo, F é conservativo. Ou seja, se escreve como gradiente. Deixa eu colocar assim. É conservativo. Aqui está escrito 2 vezes. F é conservativo, F é conservativo. Vocês entenderam. Ok? Então, o que é que ele pede agora para a gente fazer? Bom, se o campo for conservativo, encontre a sua função potencial. Vamos fazer isso. Tranquilo? Então, como ele é conservativo, existe essa função φ, tal que quando eu calculo o gradiente de φ, o resultado é exatamente o campo. Então, isso quer dizer o seguinte, que se eu calcular a componente x do gradiente, que é a derivada de φ em relação a x, isso tem que ser a componente x do campo. Mas quem é a componente x do meu campo? y². Então, a gente tem essa igualdade. Bom, mas se eu calcular a derivada do meu potencial em relação a y, que é o componente y do gradiente, isso tem que ser a componente y do meu campo, que é esse carinha aqui, ó.
2xy mais e elevado a 3z. Ok? Então vamos colocar aqui. Então isso tem que ser igual a 2xy mais e elevado a 3z. E por fim, se eu calcular a derivada de φ em relação a z, isso tem que ser a componente z do meu campo. Vamos lá ver quem é a componente z. Deixa eu só ver se eu copiei certo. 2xy elevado a 3z, 2xy elevado a 3z, certo. Outra é 3y elevado a 3z. 3y elevado a 3z. Ok? Bom, a gente tem agora resolver isso aqui. Você tem um conjunto de 3 equações aí, né? 3 equações que envolvem derivadas parciais, ou é um sistema de equações diferenciais parciais. Mas aqui é simples de resolver. Tudo que eu tenho que fazer é inverter essa operação que está aqui. Ou essa, ou essa. Você começa por onde você quiser. Eu sempre gosto de começar com x, mas a escolha é sua. Então, eu tenho que inverter essa relação, derivar em relação a x. Como é que eu inverto isso? Eu integro. O quê? Em relação a x. Bom, o que é esse cara, né? Em relação a x. Então, eu integro em relação a x de um lado, integro em relação a x do outro. Tá? Mas veja, como você está calculando a primitiva, você tem que adicionar uma constante de integração. Mas essa constante, pessoal, é constante em relação a x. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque quando você integra essa coisa aqui, você vai ter a sua função, né? φ, mas a φ depende de x, de y e z. Mas quando você calcula essa integral, você só ganhou informação em relação ao x. Você está perdendo informação em relação ao y e ao z. Então, para não perder essa informação, bom, primeiro vamos ver aqui. Quem é a primitiva de y² em relação a x? É x vezes y². Você tem que adicionar uma constante, né? Mas essa constante que eu vou adicionar, ela pode depender das duas outras variáveis. Então, na verdade, ela é uma função que depende de y e z. Mas, professor, como é que isso é uma constante se depende de y e z? Ela é uma constante em relação a x. Quer ver? Deriva essa coisa em relação a x. Tem x aqui? Não. Derivado disso? Zero. A derivada da constante é zero. Não é verdade? Em relação a x. Ok. Mas agora eu não sei quem é essa função g. E agora? Bom, agora você usa as outras condições. Você tem que, se eu derivar essa função que eu acabei de encontrar em relação a y, o resultado tem que ser o quê? Isso aqui. Mas vamos fazer isso. Eu vou derivar esse carinha aqui em relação a x igual àquilo lá, perdão, em relação a y. Então, se eu derivar essa função em relação a y, ou seja, se eu derivar essa coisa em relação a y, vai ser 2xy, né? Mas, como eu não conheço a g, mas eu sei que ela é uma possível função de y, então fica assim, ó, dg dy. Deixa só marcado que você derivou, tá bom? Bom, mas isso tem que ser igual a quem? Bom, tem que ser igual a esse cara, né? Então, é 2xy mais e elevado a 3z. É assim que está lá em cima? Isso. Bom, aí aqui a gente percebe rapidamente que esse cara cancela com esse. E aí você fica com a seguinte coisa. Se você derivar essa função g em relação a y, o resultado é elevado a 3z. Como é que você inverte essa relação para encontrar z? Encontrar a função g, perdão. Você integra em relação a quem? Em relação a y. É isso que a gente vai fazer. Bom, mas encontrou a primitiva, tem que adicionar uma constante de integração. Mas essa constante vai ser uma constante em relação a y. Portanto, pode ser uma função do outro parâmetro da qual a g depende. A g depende de y e de z. Então, eu vou adicionar uma constante, que é uma função de z, mas é uma constante em relação a y. Tá certo? Ok, então ficou assim, ó, g de y e z igual a... Bom, se você calcular a primitiva desse cara em relação a y, vai aparecer um y na frente, né? Y vezes elevado a 3z mais h de z. Tá? H de z é uma constante em relação a y. Deriva essa coisa em relação a y. Dá zero, porque não tem y. Tá bom? Mas pode ser uma função de z. Pode até ser que isso aqui seja zero. Mas a gente não sabe. Então, a gente tem que trabalhar com todas as hipóteses, tá bom? Então, o que a gente faz agora? Realimenta a equação. Descobrir parte da g. Parte da g se escreve assim. Então, eu vou jogar essa parte que eu encontrei, ó, lá na minha equação. Tá? Então, por enquanto, note ainda, ou note então. Então, por enquanto, a gente está o seguinte. Estamos que a função potencial está se escrevendo assim, ó, x vezes y² mais a g. Mas a g ficou y vezes e elevado a 3z, mais essa h de z. E agora, professor, como é que eu acho essa h de z? Bom, vou usar a última condição que está aqui, ó. Então, vou usar essa condição, ó. Ok? Diz o seguinte, se eu derivar a função que eu acabei de encontrar em relação a z, o resultado tem que ser 3 elevado a y, perdão, 3y vezes e elevado a 3z. Então, vamos usar isso aí para ver se a gente descobre quem é esse h. Então, a derivada da φ em relação a y, perdão, em relação a z, vai ser, aqui não tem z, aqui tem, então vai ficar, caiu 3, né, 3y vezes e elevado a 3z, e o outro ficou a derivada da h em relação a z. Ok? Isso, por sua vez, tem que ser igual a quem? Bom, tem que ser igual a isso aqui, ó, 3y vezes e elevado a 3z. 3y vezes e elevado a 3z. Aí o legal é que esse cara aqui, ó, já simplificou com esse, e aí você ficou que a derivada de h
em relação a z é zero. Ora, mas se a derivada da minha função é zero para todo z, quer dizer que essa função na verdade é o quê? É uma constante mesmo, pessoal. E aí não tem como dizer que essa constante é uma função de x ou uma constante é uma função de y, porque isso aqui é uma função de uma variável só, tá? Então, h de z, na verdade, é uma constante, é um número, tá? Constante numérica. Por fim, encontramos a nossa função potencial. Por fim, na verdade, encontramos infinitas funções potenciais, né? Uma família de potenciais, porque para cada c você tem uma potencial diferente. Então, φ de x, yz, aí ficou x vezes y ao quadrado, mais y vezes e elevado a 3z, mais c. Ok? Então, essa é a função potencial. Quer checar? Quer saber se você acertou? Se fez correto? Calcula o gradiente. Calculando o gradiente desse cara, você tem que recuperar o campo vetorial dado no problema. Tá? E se você fizer, você vai ver que chega nisso mesmo. Professor, por que campos conservativos são importantes? Ou por que campos conservativos facilitam a minha vida? Vamos ver? Então, olha só, o exemplo 19 diz o seguinte. Calcule a integral de linha ao longo do caminho C. Ele vai dizer já para você quem é o caminho C. Então, onde f é o mesmo campo vetorial do exemplo anterior, do exemplo 18. E onde C, aqui ele simplificou para a gente. Ele disse que C é o segmento de reta que une os pontos 1, 0, 0 até o ponto 4, 1 e 1. Mas ele podia até me dar um caminho mais complicado que chegasse nesses dois pontos, ou que unisse esses dois pontos, que não ia fazer diferença. Por quê? Porque meu campo é conservativo, pessoal. Como f é conservativo, a sua integral só depende do ponto final inicial através da função potencial. Como eu já encontrei a função potencial aqui, ó, o trabalho que eu vou levar para calcular essa integral é o mínimo possível. Ok? Claro, você, se quiser, você pode fazer na força bruta, né? Como assim, professor? Primeiro parametriza o caminho, né? Encontra a equação que liga esses dois pontos, que liga o ponto 1, 0, 0, segmento de reta, né? Você parametriza o segmento de reta, 4, 1 e 1. Então, encontra essa parametrização, R de t. Depois, parametriza o campo. Depois, encontra o vetor tangente. Depois, faz o produto vetor escalar desses dois caras. Multiplica por dt e integra. Mas dá muito trabalho, pessoal. Se eu sei que o campo é conservativo, eu vou usar o teorema fundamental das integrais de linha, que diz o seguinte. Para eu calcular esse campo, então, como ele é conservativo, a integral da f ao longo desse caminho C dado no problema vai ser igual a função potencial no ponto final. Quem é o ponto final? Vou colocar direto. É o ponto 4, 1. 4, 1 e 1. Menos a função potencial no ponto inicial. 1, 0, 0. Acabou, pessoal. É só fazer essa continha. Onde φ de x, y e z foi o carinha que a gente encontrou agora há pouco. Ó. xy quadrado. Xy quadrado mais y vezes e elevado a 3z mais uma constante, se não estou enganado. Deixa eu olhar aqui rapidão. Y elevado a 3z mais c. Pronto, pessoal. Só isso. Então, tudo que eu tenho que fazer é calcular φ em 4, 1 e 1, menos φ em 1, 0, 0. E aí você tem o valor da integral. Claro, aqui o caminho não é tão complicado, é um segmento de reta. Mas eu poderia colocar o caminho mais complicado possível que ligasse esses dois pontos, que o resultado seria o mesmo. Por quê? Porque o campo é conservativo, só depende do ponto final e do ponto inicial, independe do campo de integração. Então, os campos conservativos são os campos mais interessantes, tá? Ok, então isso vai ficar, bom, vamos substituir aqui, ó, vai ficar 4 vezes 1 ao quadrado, mais 1 vezes e elevado a 3 vezes 1, mais c. Esse c vai embora, vocês vão ver já já. Menos, agora, quando x for 1, né, nesse ponto agora aqui, vai ficar 1 vezes 0 ao quadrado, mais 0 vezes e elevado a 3 vezes 0, mais c. Né? Então, isso daqui dá 0, né? 0, 0. Esse c cancelou com esse c, né? Porque c menos c novamente. Portanto, isso aqui deu o seguinte, ó. 4 vezes 1, 4, mais e elevado a 3. Então, veja como foi fácil calcular essa integral. Por quê? Porque eu sei que o campo é conservativo e, claro, né, pessoal, não vou mentir, a gente já tinha a função potencial. Mas trabalhar com a função potencial, encontrar a função potencial, é mais fácil que calcular essas integrais, né? De forma geral, é mais simples, certo? Então, o resultado dessa integral, deixa eu trocar aqui de cor, é 4 mais e elevado a 3. Ok? Então, se você tem a função potencial, use ela. Vai facilitar bastante o cálculo da integral de linha, como vocês viram agora. Tá bom? Mas, professor, e se o meu campo vetorial não for conservativo? Tem como eu tirar proveito ainda dessa coisa de campos conservativos para poder calcular ou simplificar essas integrais? A gente vai ver que sim. Às vezes o seu campo não é conservativo por pouca coisa.
E aí, essa pouca coisa você pode, por essa pouca coisa você pode transformá-la em uma parte conservativa, mais uma parte que não é. E aí, dependendo do tipo de integral que você quer calcular, como essa daqui, que é a integral sobre um caminho fechado, sobre todo caminho fechado, a integral de um campo conservativo é zero. Tá? E aí você ficaria só com a parte que não é conservativa. Então vamos ver como é que a gente pode tirar proveito dessa ideia para resolver esse exemplo 20. No exemplo 20 ele pede para a gente calcular essa integral de linha aqui. Tá? Então, onde C, o caminho que ele dá de integração é uma elipse. Tá certo? Bom, a gente tem três abordagens aqui. Uma seria usar o teorema de Green, que a gente não viu ainda. Então, essa abordagem, só quando a gente viu o teorema de Green mais para frente. Facilitaria bastante para a gente calcular essa integral. A outra é a força bruta. Como assim? Parametrizar a elipse. E aí parametrizar esses carinhas e calcular a integral mesmo. Como a gente faz para calcular a integral de linha do campo vetorial. Professor, essa integral de linha do campo vetorial? Está aqui a componente P do meu campo, está aqui a componente Q do campo. Tá o campo em questão aqui, esse campo de componentes P e Q, onde P e Q são essas coisas aqui. Tá certo? São essas funções. A outra forma seria, se esse campo não for conservativo, tentar quebrar ele na parte que é conservativa, mas a parte que não é. E aí esperar que a parte que não é seja mais simples de integrar do que isso tudo que a gente tem aí para integrar. Mas e se esse campo for conservativo, professor? Bom, então essa integral é zero, né? Então, vamos ver se esse campo é conservativo? Então, primeira coisa, vamos tentar identificar quem é o domínio desse campo. Né? Porque aí se eu vou checar se ele é conservativo ou não, preciso saber se o domínio é a região aberta simplesmente conexa. Mas vamos lá. Tem algum valor de x ou de y que eu não possa colocar aqui nessa componente P? Não, né? Tem algum valor de x ou de y que eu não posso colocar aqui nessa componente Q? Não. Então, observe que o domínio de f é todo R2. Todo o R2. E todo R2, com certeza, o R2 é um conjunto aberto e simplesmente conexo. Tá, o R2 também é fechado, mas bom, isso não vem ao caso. Mas para a gente ele é um conjunto aberto simplesmente conexo. Então o que eu tenho que checar? Bom, se a derivada de P em relação a Y for igual à derivada do Q em relação a X, bingo, se isso for verdade, como o conjunto, o domínio é uma região aberta e simplesmente conexa, então o campo vai ser conservativo. Se o campo for conservativo, essa integral é zero. Então vamos lá, vamos calcular essas derivadas e torcer que seja zero. Bom, torcer que sejam iguais, né? Então vou calcular, deixa eu trocar aqui de cor. Vou calcular a derivada primeiro do P em relação ao Y. Tá? Então, cadê minha componente P? Tá aqui, ó, tudo isso aqui. Então, derivada do seno, aqui é a exponencial do x, né? Então não preciso nem olhar para ele. Então, a derivada do seno vai ficar cosseno, então vai ficar e elevado a cosseno mais a derivada de 3y, 3. Então, ficou e elevado a cosseno, perdão, e elevado a x vezes cosseno de y mais 3. Ok? Novamente, ó, derivada do x, não preciso olhar, estou derivando em relação a y, derivada sendo cosseno, derivada de 3y, 3. Bom, será que isso é igual? Será que isso é igual? Não sei, vamos ver. A derivada do Q em relação a x? Se for, pessoal, acabou o problema agora. Ok, então a derivada desse cara em relação a x. Derivada exponencial é exponencial. Derivada de menos 2y é 0. Derivada de 2x, 2. Então isso deu e elevado a x. Cosseno de x, opa, mesma coisa, que bom. Bom, cosseno de y, né, professor? Lá tem um y, não tem um x não. Vamos olhar aqui rapidinho. Isso, cosseno de y. Só que a derivada aqui, ó, é a derivada de 2x, que vai dar 2. Então, mais 2, né? Então, isso aqui, cosseno de y mais 2. Ih, professor, não deu igual não, ó. Exatamente aqui era 3, aqui 2. Se aqui fosse 2, tinha dado certo. Então, olha, pessoal. Então, o campo não é conservativo, tá? Logo, F não é conservativo. Então, a gente vai ter que calcular isso na força bruta mesmo. Por que ele deixou de ser conservativo? Porque aqui não foi um 2, ou aqui não foi um 3, né? Mas tem como isso aqui... o que eu teria que ter para que esse cara aqui, em vez de 3, para que esse cara fosse um 2? Ah, aqui tinha que ter sido 2y em vez de 3y, né, professor? É verdade. Se aqui tivesse 2y, tinha dado certinho. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou quebrar esse campo numa parte que dá certo, né? Ou seja, que seja conservativo, mas uma parte que não. Como? Assim, ó. Eu vou escrever o meu f assim, ó. F de x e y, ele é
elevado a x seno de y mais 3y. Então, elevado a x seno de y mais 3. Esse 3y eu vou escrever assim, ó, 2y mais y, tá? Tudo isso que multiplica i. Então, esse y vezes i vai ficar... Vou tirar ele aqui para fora. Vou colocar ele só no final aqui, tá certo? Só no final. Mas lembra, eu vou ter que colocar um y vezes i aqui. Então, vou deixar ele lá. Mais a outra parte lá, ó. E elevado a x cosseno de y. E elevado a x cosseno de y mais 2x menos 2y j. Não é isso? Novamente aqui, ó. 2x menos 2yj. Perfeito. Então, essa parte aqui, deixa eu colocar em azul. Esse campo aqui eu vou chamar de g, tá certo? Vou chamar isso de g. Então, eu vou escrever meu f assim, ó. F é igual a g de xy mais esse restinho aqui, y na direção i. Veja, agora esse campo g, que é o que está mostrado aqui para vocês aqui em cima, esse agora é conservativo. Porque se eu fizer essa mesma conta que eu fiz aqui, ó, em vez de aparecer aqui 3, quando eu derivar esse cara em relação a y, vai ser o quê? 2. Ah, então g é conservativo. Tá? Então, onde g é conservativo, deixa eu colocar assim, ó, onde, deixa eu trocar a cor aqui. Então, como g é conservativo, a integral de g sobre qualquer curva fechada vai dar o quê? 0. Então, isso vai facilitar e vai simplificar bastante as coisas para a gente. Ó, onde g é conservativo. É conservativo. Então, isso quer dizer o seguinte. E se eu precisar calcular, e eu preciso calcular a integral da f, né, ao longo desse caminho que é essa elipse, eu posso quebrar isso como sendo a integral ao longo desse caminho fechado da minha função g, mais a integral ao longo desse caminho fechado, que é a elipse, do que sobrou desse restinho, yi escalar dr. Mas, como a gente acabou de ver que o g é conservativo, essa integral dá zero. Então, em vez de calcular, olha só, pessoal, em vez de calcular essa integral chata aqui, ó, essa integral completa, eu só tenho que calcular a integral de linha do y i escalar dr. Isso aqui nem é tão complicado, porque, olha só, se você fizer i escalar dr, quem é dr? É i dx mais j dy mais k dz, né? Então, quando você fizer o produto escalar desse com esse, dá 1, esse é 0, então vai sobrar só um dx. Então, no final das contas, isso aqui é a integral de linha sobre essa curva fechada de quem? Y dx. Olha como ficou fácil. Então, tudo que eu tenho que fazer é calcular a integral de linha de y dx ao longo dessa curva fechada. Tá? Aí agora aqui a gente não tem escapatória não, a gente vai ter que parametrizar a curva e fazer o que tem que fazer. Tá certo? Então a ideia agora é o seguinte. Deixa eu mudar novamente de cor aqui. Ó. Então a ideia agora vai ser a gente calcular mesmo a integral ao longo dessa curva fechada. Eu vou escrever esse y como uma função do parâmetro t. Vou parametrizar tanto o y quanto o x, né? Então esse x, como ele vai depender de t, eu posso escrever assim, ó, multiplicar por dt e dividir por dt não altera nada. Então essa integral vai ficar assim. Tá certo? E aí tendo a parametrização eu sei quais são os valores que t vai assumir e aí eu calculo essa integral. Tá? Então eu já deixei aqui o esboço do que a gente tem que fazer. Primeiro passo, parametrizar a curva. Mas que curva? A elipse, ó, 4x² mais y² igual a 4. Deixa eu dividir todo mundo por 4. Então ficou x² mais y² sobre 4 igual a 1. Tá? Como é que eu parametrizo esse cara? Bom, se fosse x² mais y² igual a 1, era bem fácil. Eu chamaria o x de cosseno, o y de seno, e cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado daria 1 mesmo. Mas como tem esse 4 aqui, eu vou fazer da seguinte forma. O x eu vou chamar de cosseno mesmo. E o y, se eu colocar seno, vai dar um problema, porque vai dar seno ao quadrado sobre 4. Mas eu quero que esse 4 suma, desapareça daí. Então eu vou colocar um 2 multiplicando o seno. Porque quando eu fizer isso agora, vai ficar 2 ao quadrado, vai ficar dessa forma, né? E aí você vai ter cosseno ao quadrado de t mais isso aqui sobre 4. Claro, esse cara cancela e dá 1, que é exatamente o que tem aqui. Tá certo? Então está parametrizado. Bom, contém que intervalo? T é o ângulo, né? Então vai ser de 0 a 2π. Tá certo? Está aqui sua elipse. T está sendo esse ângulo aqui. Tá bom? Pronto. Primeira coisa eu já tenho. Já parametrizei a curva. Agora eu vou parametrizar o campo. Eu estou integrando que campo? O campo escalar y, né? Então, onde tiver y, eu vou substituir pelo y na parametrização. Mas aí é fácil, né? Se o meu campo é f de x y igual a y, isso quer dizer que quando eu escrever o x como uma função de t e o y como uma função de t, esse y vai virar um
um y como uma função de t, e para a gente, nesse caso, é 2 seno de t. Não é isso? A nossa parametrização, o y é 2 seno de t. Show! Agora eu preciso calcular o dx dt, né? Que é o que tem aqui, ó. Bom, mas o x é cosseno, né? Então, o dx dt vai dar menos seno. E aí acabou, pessoal. Só jogar na integrar e integrar. Então, ficou assim, ó, menos seno de t. Bom, agora é só integrar. Então, a integral ao longo dessa elipse de y dx vai ficar a integral de 0 a 2π. O y ficou 2 seno de t, né? O dx dt, né? O dx dt que a gente já viu, como é que ele ficou? Ficou menos seno de t dt. Ok? Então, moral da história, isso aqui deu menos 2, integral de 0 a 2π, seno ao quadrado de t dt. Tá bom? O seno ao quadrado eu substituo por 1 menos cosseno de 2t, né? Então, ficou assim, ó, menos 2, integral de 0 a 2π, 1 menos cosseno de 2t sobre 2. Bom, esse 2 foi com esse 2, ficou menos. A primitiva de 1 é t, a primitiva de menos cosseno de 2t é menos seno de 2t sobre 2, e aí eu preciso avaliar isso de 0 a 2π. Bom, quando t for 2π, seno de 4π é 0, quando t for 0, seno de 0 é 0, então eu não preciso nem olhar mais para esse cara. Quando t for 0, zera tudo aqui, quando t for 2π vai dar 2π, com esse menos, menos 2π. Ok? Portanto, a integral que eu queria calcular desde o começo, aquela integral complicada, logo, a integral sobre a minha elipse, né, aquele caminho fechado do meu campo vetorial lá do início, ficou igual à integral, né, do y, né, dx, ao longo dessa mesma curva, que deu menos 2π. Olha como ficou mais fácil, pessoal. Porque eu tirei proveito que aquele campo, apesar de não ser conservativo, ele poderia ser escrito como a integral de uma parte conservativa, que é quase a integral completa, é quase o campo completo, né? Mais um pedacinho que não era conservativo, que é só esse pedacinho aqui, ó. Como essa parte aqui é conservativa, a integral de linha sobre qualquer curva fechada dessa coisa é zero. E aí você tirando proveito disso, ficou apenas com essa pequena parte para integrar. Claro, aqui poderia ter usado também o teorema de Stokes ou o teorema de Green, mas a gente não tem ainda. Então, paciência, a gente só faz com as ferramentas que a gente já tem. Tranquilo? Então, aquela integral complicada, olha só, ficou bem simples de calcular. Ok?